Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, boas apostas. Estamos a gravar no sábado, dia 7 de junho, para domingão, dia 8 de junho. Domingo, dia da Liga das Nações, novamente. Temos o jogo para terceiro e quarto lugar entre a Alemanha e a França e a finalíssima Portugal contra a Espanha. O derby ibérico numa final de uma competição é sempre muito, muito bom. Melhor, só mesmo se Portugal vencer o jogo. Vamos falar também aqui de apenas um jogo da MLS, Los Angeles FC contra Sporting de Kansas City. E é isso para domingo. Sábado eu não vos consigo fazer grande recap, eu estou a gravar no intervalo da Inglaterra contra a Andorra. E é uma sorte estar a gravar e não ter adormecido, porque jogo muito lento de Inglaterra. Para mim, como adepto de futebol, para mim é vergonhoso ver esta atitude, entre aspas, da Inglaterra. Está 0-0, o jogo está em aberto, obviamente, e o que interessa é vencer o jogo, mas jogar contra uma equipa como a da Andorra, no estádio do Espanhol do Barcelona, portanto, nem sequer tem o fator casa, praticamente há mais adeptos de Inglaterra do que da Andorra. Portanto, não há qualquer justificação para a Inglaterra estar a apresentar o futebol que está a apresentar, e a Inglaterra parece-me aquele caso meio um caso estranho, porque parece que venha que treinador vier, a equipa joga sempre com o mesmo ritmo, seja que os jogadores estiverem, está a jogar com Madueke, está a jogar com Palmer, está a jogar com Bellingham, está a jogar com Kane, está a jogar com muitos jogadores na frente. E a equipa simplesmente não anda. Tiveram duas boas oportunidades para fazer gols, já podiam estar a vencer, obviamente. O padrão de cantos era óbvio. Houve ali uns 10 minutos que a equipa de Inglaterra baixou muito também o ritmo, não é bem um ritmo, o volume ofensivo. A equipa de Andorra conseguiu sair até uma ou duas vezes, mas o padrão de cantos era mais ou menos óbvio. Acabou por sair apenas os 8 cantos na primeira parte. Portanto, a única coisa que eu vos consigo dizer é que a Bósnia ficou 0-0 na primeira parte contra San Marino. Deu-nos ré daquela múltiplazita que tínhamos. Ainda temos aí 3 apostas pré em aberto. Vamos ver como é que elas correm. E depois vamos fazer aqui a segunda parte do jogo da Inglaterra, a ver se temos ou não alguma oportunidade. Já sabem, Craque das Camisolas é quem me veste todos os vídeos. O link está na descrição. Código BigMac10 em caps logo para terem 10% de desconto e portos grátis. Bet7 e MyBest, as parceiras do canal. Os links estão no Telegram, que é 100% gratuito, onde eu faço as minhas apostas pré-live e live. O link está na descrição. Se gostam deste tipo de conteúdo, metam like, subscrevam e comentem, que isso ajuda-me imenso. Vamos lá tentar chegar aos 2000 até ao final do mês de junho. Para este domingo, arrancamos então com LAFC contra Sporting de Kansas City. Classificação: LAFC em 6º lugar da zona Oeste com 23 pontos, 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, aqui equilíbrio, 27 golos marcados e 22 golos sofridos, e Sporting Kansas City em 12º, também na mesma conferência com apenas 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, são 25 golos marcados e 28 golos sofridos. Olhamos aqui para os últimos 10 jogos, temos 8 jogos seguidos sem perder da equipa da LA, mas apenas 3 vitórias. A equipa da LA marca 9 jogos seguidos e apenas ficou por uma vez sem marcar nos últimos 10. Fácil fazer essa conta, mas sofreu em 8 jogos também. Apenas não sofreu em casa contra Seattle e contra a equipa de Houston. Olhando para o lado do Sporting de Kansas City, também vem de 4 jogos seguidos sem perder. Tem apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos e 3 empates. Marcou em 8, aliás, nos últimos 10 jogos, mas também sofreu muitos jogos nestes últimos 10. Fora de portas, a equipa do Sporting de Kansas tem 2 das 3 derrotas do Match History, Portland e Cincinnati, e depois perdeu em casa contra a equipa de Portland também. Do lado de LA em casa, os 4 jogos que fez em casa, não tem qualquer derrota, venceu 2, venceu 3 e empatou 1 contra São Luís, onde empatou por 2 bolas. Em relação ao mercado, temos um LA a 1.44, Sporting de Kansas City a 6.49, portanto, bastante favoritismo para o lado da LA. Over 2,5 1.44, ambas marcam a 1.57. Aliás, o gol em ambas as partes a 1.45, e para mim estas 3 são as odds mais normais para este jogo. Para mim têm mais sentido neste jogo. Mesmo o gol em ambas as partes são equipas que têm boas médias. Se nós olharmos aqui para a média de golos na primeira parte, estamos a falar de 70% e 80%. Se olharmos para a segunda parte, estamos a falar de 100 e 70%. Mesmo para over 1,5 na segunda parte, ou seja, para over à frente, também são médias interessantes. Eu não devo conseguir trabalhar este jogo. Isto é de domingo para segunda, é na segunda-feira às 2 da manhã, mas é domingo para segunda. Parece-me um jogo muito interessante para ir buscar aqui os overs. A odd da LA eu percebo, mas para mim é justa, não vou meter por aqui. Portanto, ambas marcam a 1,42, aliás,
No jogo da LA contra o Sporting, ambas marcam a 1.57, over 2,5 1.44 e o gol em ambas as partes a 1.45. Olhando agora sim para a Liga das Nações, começamos aqui pelo terceiro e quarto lugar, a Alemanha contra a França. A Alemanha que foi eliminada por Portugal, França contra a Espanha. Temos a Alemanha a 2.40, França a 2.75, over 1,5 1.14, over 2,5 1.49. Ambas marcam a 1.41 e o golo em ambas as partes a 1.51. Aqui, este jogo, estas odds são um bocadinho mexidas, principalmente pelo jogo de Espanha. Ambos os jogos bateram o ambas marcam o over 2,5. Tanto o jogo de Espanha-França como o de Portugal-Alemanha. Mas é que estas odds são um bocadinho batidas principalmente pelo lado do jogo da França, onde ficou 5-4 para a equipa de Espanha. Portanto, parecem modos justos, mas plausíveis de acontecer. Estando a falar de um terceiro e quarto, não há aqui nada a perder. É provavelmente o último jogo da temporada de seleções para estes jogadores. Aliás, não é provavelmente, é o último jogo da temporada de seleções para estes jogadores. A grande parte deles vai jogar o Mundial de Clubes ainda, mas não há aqui nada a perder. São duas equipas que atacam bem, são duas equipas que não defendem assim tão bem, marcam e sofrem golos com regularidade. A equipa da Alemanha vem de um excelente match history, mas apenas por 3 vezes não sofreu golo, e marcou em todos os últimos jogos. Do lado da França, apenas por 2 vezes não marcou golo, marcou em 8, mas também sofreu muitas vezes. Apenas não sofreu por 2 vezes, aliás, por 3 vezes, Croácia, Israel e Bélgica. Portanto, parecem odds passíveis de acontecer. Ambas marcam 41, over 2,5 1.49 e o gol em ambas as partes a 1.51. Aqui o match odds, eu não desgosto deste X2 da França a 1.53, mas também não defendo muito bem. Vai ser um jogo equilibrado na minha opinião, portanto prefiro não me meter aqui. Do lado de Portugal-Espanha, chegamos assim à final da Liga das Nações. Portugal pode conquistar pela segunda vez uma competição nova. Venceu a primeira, que foi jogada no Dragão, a final. É uma competição interessante, já vos disse muitas vezes, eu gosto da Liga das Nações. Não no parâmetro dos jogadores, é mais jogos e mais cansaço, isso eu não sou contra, mas tendo em conta que existe, eu gosto desta competição, gosto da maneira como ela está construída, gosto dos jogos que são feitos, gosto da disponibilidade das seleções para estes jogos, dos jogadores. Nós estamos a acompanhar o campeonato, a qualificação para o campeonato do mundo, e é um ritmo diferente, nota-se perfeitamente, são ritmos diferentes, o próprio ambiente parece diferente, e eu gosto da Liga das Nações, são os amigáveis disfarçados de competição, e eu gosto dessa ideia. E neste jogo temos Portugal a 4.11, Espanha a 1.90, portanto favoritismo para o lado espanhol, over 1,5 a 1.19, over 2,5 a 1.69, 1.67, ambas marcam 1.57 e o golo em ambas as partes a 1.65. Aqui temos de ter em atenção uma circunstância que nesta fase da época, neste tipo de competições, para mim, fazem sentido, que é Espanha tem menos um dia de descanso do que Portugal. Espanha jogou no dia 5 de junho, foi na passada quinta-feira, e joga já domingo. Portugal jogou quarta-feira. Eu sei que isso não é nada de outro mundo, mas estamos a falar numa... Andorra aqui com um ataque perigoso. Estamos a falar numa altura em que os jogadores já têm 50 mais jogos para cima, nas pernas, e um ou outro dia de diferença aqui nestas condições, nesta altura, fazem moça, acreditem. Portanto, eu acredito que isso possa pesar aqui um bocadinho. E apesar da Espanha estar a ter um jogo super tranquilo e poder fazer uma gestão na segunda parte, tentou fazê-lo e ia correndo mal. A equipa de França marcou aos 79, aos 84 e aos 90 e ainda teve um ou outro lance perigoso para empatar aqui o jogo. Portanto, a equipa espanhola tem que ter muita atenção em relação a isso. Portanto, um dia a mais, neste cenário, pode fazer efetivamente a diferença. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos das duas equipas, a equipa de Portugal perdeu apenas um, é um facto, contra a equipa da Dinamarca, mas aqui tenho que vos falar novamente do que falei no jogo da Alemanha. Esta Espanha parece bem mais capaz do que a equipa da Alemanha se mostrou no jogo contra Portugal. Portugal tem pouquíssimos jogos contra equipas grandes, contra a equipa top 10 europeu ou mundial. E quando os tem muitas dificuldades. O que é certo é que neste match history temos uma vitória contra a Alemanha, é verdade. No jogo em que até podemos ter feito mais gols depois do 2-1, o jogo partiu-se bastante, temos aquela incrível oportunidade, não sei se foi do Diogo Jota, com uma dupla defesa do Stegen, mas temos aqui uma derrota contra a Dinamarca, num jogo horrível de Portugal. Ganhamos no prolongamento contra a Dinamarca em casa, num jogo horrível de Portugal. Empatamos contra a Croácia fora, empatamos contra a Escócia, que não é nada especial, fora.
empatamos contra a França no Europeu, depois fomos eliminados nos penaltis. Portanto, a amostra contra equipas deste calibre não é nada de especial. Agora, provavelmente Vitinho irá ser titular no domingo. João Neves, não sei se vai ser titular no domingo. Eu tenho algumas dúvidas, algumas reticências em relação a isso, porque tenho algumas dúvidas que Portugal entre no meio campo com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes contra a equipa de Espanha, que também tem Pedri, tem Dani Olmo, tem o Fabian Ruiz também deverá jogar a titular este jogo, que foi poupado no jogo da jornada passada. Portanto, um meio campo muito forte de Espanha, que é um motorzinho da equipa espanhola. Também entendo que Portugal se queira resguardar aqui um bocadinho e que até pode não jogar o Ruben Neves, mas pode jogar um João Palhinha ou algo do género. Era algo que eu não me surpreendia. Não digo que o vá fazer, mas era algo que não me surpreendia jogar com um 6, Ruben Neves ou João Palhinha, e depois jogar Vitinha e Bruno Fernandes. E eu, pelo menos, metia as minhas fichas aí. Depois, sobre a direita, jogaria provavelmente com o Nelson Semedo novamente, que entrou na segunda parte. E depois, à esquerda, Nuno Mendes, centrais, Ruben e Inácio. No meio jogava assim, depois na frente jogava com o Ronaldo. Pedro Neto, e depois tenho algumas dúvidas no outro jogador. Eu acho que o Conceição é muito interessante se jogar a vir do banco, porque é o espalha-brasas, como diz o espanhol, mas é um jogador que pode fazer a diferença a vir do banco. Jogando a titular, o jogo dele acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, entre aspas, não me interpretem mal, é um jogador um bocadinho previsível no que vai fazer, e jogar desde o início assim é um bocadinho complicado, e tenho algumas dúvidas que ele vai meter a jogar a titular, até porque depois no banco não há um jogador com as características que o Conceição tem. Portanto, acredito que seja Ronaldo, que seja Pedro Neto, e depois o terceiro seria Trincão, se tivesse feito um bom jogo nas meias finais, que não fez. Portanto, acredito que possa jogar ali, por exemplo, o Diogo Jota. Em relação à Espanha, vai ser mais ou menos a equipa que jogou contra a equipa da França, e se calhar aqui com o acrescento do Fabian Ruiz. Em relação ao mercado, eu espero um jogo que possa ter golos, porque a equipa espanhola também é uma equipa que ataca bem, a equipa de Portugal é uma equipa que faz golos também com muita facilidade, é uma equipa que tem muito talento. A equipa de Portugal normalmente peca pela quantidade de talento não aproveitada nestas gerações, nestas últimas duas gerações, digamos assim. A geração de Bruno Fernandes, Bernardo, e agora a geração nova de Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, que ainda falta aqui um bocadinho, mas esta última geração de todas, e portanto eu acredito mesmo que Portugal possa fazer aqui o gol, e Espanha também não fica a zeros. Portanto, ambas marcam 1.57, parece-me interessante. O over 2,5 também 1.67, também parece interessante. O over 1,5 1.20, se vocês quiserem juntar alguma coisa, tipo o gol em ambas as partes do jogo da Alemanha contra a França, parece-me também interessante. A Inglaterra vai fazer mesmo o gol. Aos 49, claro. Parece-me interessante, e o gol em ambas as partes é 1.65 também. Isto é um jogo que cheira muito a um over à frente se o jogo estiver desempatado na primeira parte, ou seja, se o jogo for para intervalo 1-0 ou 2-1 para algum lado, ou mesmo 2-0, o over à frente poderá ser muito interessante. Estas odds ou saem ou não saem, ou saem 7 gols na primeira parte e o mercado abate completamente os overs, ou então continuando aqui nestas odds e havendo 1 ou 2 gols na primeira parte, acredito que depois na segunda parte dê para trabalhar o over à frente. Eu irei acompanhar o jogo, portanto estarei atento a esses cenários. Portanto, para Portugal e Espanha, para mim o que tem valor over 1,5 1.20, ambas marcam 1.57, over 2,5 1.67, Portugal e gol em ambas as partes 1.65. Se olharmos aqui ao mercado match shots, a odd da Espanha 1.90 não é todo de se deitar fora, na minha opinião, e acredito mesmo que a equipa de Espanha possa vencer o jogo, e mesmo a competição 1.44 parece-me também interessante. Eu só não vos vou falar disto como entrada, porque a Espanha tem menos um dia de descanso, e nesta fase da temporada isso pode fazer a diferença. Portanto, irei abordar mais pelo mercado dos overs. Muito obrigado a quem esteve desse lado. Subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Se gostam deste tipo de conteúdo e se não gostarem também, já sabem, as parcerias estão todas na descrição. Telegram 100% gratuito na descrição também. E que amanhã, domingo, seja um bom dia com boas apostas. E que Portugal vença a competição. Muito obrigado e até amanhã.